Vamos todos de pé abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5, vamos ler somente o versículo 18. Efésios 5, versículo 18, a palavra de Deus diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Pai amado, mais uma vez estamos na Tua casa, com a Tua palavra diante de nós, e nós queremos abrir o nosso coração, a nossa mente, para receber a Tua palavra, para que o Senhor possa operar na nossa vida as mudanças, as transformações que o Senhor deseja operar. Só a Tua palavra tem esse poder, Senhor, e é isso que nós necessitamos esta manhã, dar ouvidos à Tua voz. Nós não viemos aqui ouvir homens com suas doutrinas, com suas histórias e filosofias, nós viemos ouvir a boa palavra do Senhor, que alimenta a nossa vida, que sustenta o nosso viver nesse mundo, que nos mantém de pé. Fala conosco, Senhor, fala ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, quebra toda barreira de entendimento, para que a Tua palavra seja eficaz em nossas vidas. E eu coloco a minha vida diante do Senhor. Eu peço a unção do Espírito Santo, o poder de Deus, para ministrar a palavra segundo a Tua vontade. Usa-me, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A palavra do Senhor nos diz, no versículo 18, que nós acabamos de ler: enchei-vos do Espírito. Isso é uma ordem ou isso é um pedido? O que você acha? É uma ordem, não é? Na verdade, no texto, o apóstolo Paulo nos dá duas ordens. A primeira, também ordenada, imperativa, é: não vos embriagueis com vinho. Isso é um pedido ou é uma ordem? É uma ordem. Não faça isso. Não se embriague com vinho, porque no vinho há dissolução. Mas, ao invés disso, ele diz: encha-se do Espírito. Então, ele está trazendo uma ordem para a igreja. Então, não é uma opção para a nossa vida ser ou não cheio do Espírito Santo. Ele está dizendo que todos nós cristãos, a quem ele está direcionando a carta, ele não está falando com o mundo, nem com os ímpios, ele está falando com o povo de Deus, a carta aos Efésios, igreja do Senhor, e ele está dizendo: encham-se do Espírito, não como uma opção ou como uma possibilidade, mas como uma ordem que deve ser obedecida. Mas algumas coisas precisamos entender a respeito desta ordem dada aqui pelo apóstolo Paulo da parte de Deus. Veja, se eu não tiver o Espírito Santo, eu não sou um cristão. Isso é um primeiro passo que eu preciso entender. Todo cristão, ele tem o Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então foi o Espírito Santo que nos convenceu da verdade de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quem nos proporciona esse conhecimento da verdade é o Espírito Santo agindo na nossa mente, no nosso coração, revelando, trazendo conhecimento, convencimento. Então, para que alguém se torne cristão, para que alguém seja convertido por Deus, é necessária a operação do Espírito Santo. E do momento da operação do Espírito Santo, ele também se torna habitação permanente na vida daquele que crê. A Bíblia diz também para os cristãos que nós, cristãos, somos, a partir do momento que nos rendemos a Cristo, templo do Espírito Santo, no qual ele passa a habitar. Todos nós somos habitação do Espírito Santo, são verdades que a Bíblia diz. E não há como se conhecer Deus sem essa revelação. Apenas um versículo para a ilustração. Abre em 1 Coríntios capítulo 2.
1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, a palavra de Deus diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, veja, com letra minúscula, e sim o Espírito que vem de Deus, com letra maiúscula, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que nos foi dado gratuitamente? A salvação. A salvação é pela graça. Então, o Espírito Santo, diz a palavra do Senhor, ele veio de Deus para nós, para que nós conheçamos a salvação que nos foi dada gratuitamente. Então, veja, o conhecimento da salvação nos é dado através de quem? Do Espírito que veio de Deus, com letra maiúscula, o Espírito Santo. Nós não recebemos o Espírito do mundo, há um Espírito no mundo, mas o Espírito que está em nós é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Então, essa é uma verdade que a Bíblia afirma aqui com todas as letras. E a igreja, ela age também através do poder do Espírito Santo. Foi o poder do Espírito Santo que acrescentou à igreja no dia de Pentecostes todos aqueles que foram salvos naquele dia. Foi o poder do Espírito Santo que deu crescimento à igreja até o dia de hoje. É o poder do Espírito Santo que opera isso hoje ainda na igreja, as conversões, as transformações. Quem faz isso é o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo não haveria a igreja do Senhor. Entende? Por quê? É Ele que convence, é Ele que acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos através da operação, da revelação, do presente, da verdade que Deus nos revelou. Então, temos que entender que o Espírito Santo foi quem nos possibilitou estar aqui. E se hoje sou cristão, quer dizer que Ele habita em mim, quer dizer que sou o templo do Espírito Santo. Tudo isso é uma verdade afirmada pela palavra de Deus. Entretanto, o apóstolo Paulo está dizendo para estes cristãos, como nós, que é preciso ser cheio, encheios do Espírito. Veja, uma coisa é eu ter o Espírito Santo, isso a gente já entendeu que nós temos pela Bíblia. Outra coisa diferente é ser cheio dele. Veja, Paulo está falando para a igreja, eu repito. Então, as pessoas a quem ele está falando já têm o Espírito Santo. Mas mesmo assim, ele está dizendo, encham-se do Espírito Santo. Precisamos entender essa diferença que é substancial. Mas para entender também a diferença, precisamos entender como ocorre esse enchimento do Espírito Santo, não é? Primeira coisa a observar, que apesar de ser uma ordem, encha-se do Espírito Santo, dá a impressão que eu que estou recebendo a ordem, é que tenho que fazer alguma coisa para que isso aconteça, já que a ordem foi dada a mim. Mas nesse caso específico não é assim que a coisa funciona. Por quê? Quem enche é Deus. Deus é que enche. Deus é que dá plenitude a todas as coisas, irmãos. Então quem enche é Deus. Mas olha, se Deus é que enche, como é que a ordem é dada a mim? A ordem é dada a mim por uma coisa muito simples, porque eu é que às vezes impeço esse enchimento. Veja, Deus quer encher, mas quando Ele diz encha-se, Ele quer que você pare de bloquear. Ele quer que você pare de impedir que Ele faça o que Ele deseja fazer. E como eu posso impedir Deus, que é todo-poderoso, de fazer alguma coisa? Parece incoerente essa afirmação, mas ela se torna verdadeira. Por quê? Deus nos deu livre-arbítrio. Deus nos deu vontade livre. Então nós conseguimos, entre aspas, impedir Deus de fazer alguma coisa do momento em que Ele não invade a nossa vida. Deus não arromba a porta do nosso coração. Então o Senhor deseja fazer, mas Ele só faz se eu abrir o meu coração para que seja feito. Assim é a salvação. A Bíblia diz, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A Bíblia fala isso, mas todos são salvos? Não, não são. Por quê? Porque a pessoa impede a sua própria salvação. Ela bloqueia o seu coração para não receber aquilo que Deus quer dar a ela de graça. Então veja, nós, com essa liberdade de vontade que temos, somos capazes de, entre aspas, impedir
que Deus realize aquilo que Ele quer fazer. Então Ele quer encher, e só quem pode encher é o Senhor. E quando Ele nos manda encher, Ele está dizendo para nós: permita que eu encha. É isso que o Senhor está dizendo na palavra. E para mostrar a você que Deus é quem enche, esse princípio está também na palavra de Deus. Nós vamos ver alguns versículos. Abra Êxodo capítulo 40. Veja, não é por obra humana que o Espírito Santo opera, queridos. Ninguém manda no Espírito Santo. Ninguém controla o Espírito Santo, né? As pessoas confundem muito essas coisas por falta de conhecimento bíblico. Êxodo capítulo 40, no versículo 34 e no versículo 35, a Bíblia diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor fez o quê? Encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Veja, quem enche é Deus. A gente faz o tabernáculo, mas quem enche o tabernáculo é Deus. Nós somos o tabernáculo de Deus, o templo do Espírito, mas quem enche é Deus. Entenda isso, amados. Há outras coisas importantes a observar. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, vamos ler? Segundo Crônicas, capítulo 7, vamos ler o versículo 1 até o versículo 3. Segundo Crônicas 7, também está falando do templo erguido por Salomão. Diz assim: tendo Salomão acabado de orar, o que aconteceu? Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. E a glória do Senhor fez o quê? Encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram. Louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salomão fez o templo, mas quem encheu o templo foi Deus. Quem é que enche todas as coisas, irmãos? É Deus. Nós fazemos a obra, mas quem é que dá validade à obra que fazemos? É Deus. Então Deus é o autor de todas essas coisas. Veja Isaías capítulo 6. Também é importante observar esse texto. Isaías capítulo número 6, do versículo 1 ao versículo número 4. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quem enche a glória, a terra, todas as coisas, quem enche é o Senhor. Então, nós apenas precisamos permitir que o Senhor faça o que Ele deseja fazer. Nenhum de nós consegue produzir enchimento do Espírito Santo. Eu vou orar aqui e essa igreja vai ficar cheia do Espírito Santo. Não sou eu que mando no Espírito Santo, não sou eu que dou ordens a Ele. Quem faz isso é o Senhor, é Ele que enche todas as coisas. Outro exemplo que eu quero dar a vocês está no Salmo número 81. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 81, versículo 10 e versículo 11. Salmo número 81, versículo 10 e verso 11, diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e encherei. Mas o meu povo não quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Veja, entendeu o que diz Deus aqui? Ele diz: abre bem a sua boca, e eu encho a sua boca. Você entendeu isso? Mas o povo não quis fazer isso, não obedeceu. Então Deus diz: enchei-vos do Espírito. Ele está dizendo: abre bem o teu coração, e eu vou encher do Espírito. Abre bem a tua boca, e você falará novas línguas.
Abre bem o teu coração e eu encherei o teu coração. Mas o povo não quis ouvir, não quis obedecer. Deus diz, encha-se do Espírito, mas você se recusa a obedecer. É isso o significado que Deus está nos falando aqui essa manhã. Veja também o que diz a Bíblia em Romanos, capítulo 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, do versículo 13 ao versículo 15. Diz, e o Deus da esperança vos encha, de quê? De todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, no poder de quem? Do Espírito Santo. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Veja, Paulo diz, você é cheio por Deus de todas as coisas boas, da paz, do conhecimento, de tudo isso. E isso te capacita a ser uma bênção na igreja, na presença dos outros irmãos. Porque Deus é quem nos enche. Se temos alguma coisa boa, quem nos deu essa coisa boa? Foi o Senhor. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, Tiago 1,17, vem lá do alto, do Pai das luzes, vem descendo dele, e nele não há mudança, nele não há variação. Então, ele nos provê todas as coisas boas. Se eu tenho dons e talentos, foi ele quem me deu. Se eu sou um instrumento nas suas mãos, é ele que usa a minha vida. Ele é que enche do Espírito Santo. Então, precisamos entender que esse enchimento vem da parte de Deus. Outra coisa que a Bíblia nos diz e que eu quero comentar com você através de alguns versículos é que pessoas podem ser cheias. Nós falamos do enchimento do templo, do enchimento da casa, do enchimento que o Senhor promoveu, mas a Bíblia também tem exemplos de pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Não apenas tiveram o Espírito Santo, mas foram cheias dele. Leia comigo Lucas, capítulo 13, Lucas capítulo 1, versículo 13. E deixa aí no Evangelho de Lucas, que nós vamos ler vários exemplos, apenas nesse capítulo 1, há vários exemplos de pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, do versículo 13 ao 17, diz assim, disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será o quê? Cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Está falando a Bíblia de João Batista, do nascimento de João Batista, e diz a palavra de Deus que João Batista seria, já desde o seu nascimento, cheio do Espírito Santo. Veja, um homem pode ser cheio do Espírito Santo. Veja Lucas capítulo 1 também, versículo 35. Diz assim, respondeu-lhe o anjo, falando com Maria, mãe de Jesus, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A Bíblia fala que Maria, para gerar Jesus, foi cheia do Espírito Santo. Veja o Espírito Santo também enchendo a vida de uma mulher. Veja no versículo 41 do mesmo texto. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou o quê?
possuída do Espírito Santo. A prima de Maria Isabel, mãe de João Batista, também teve uma experiência e ficou ela cheia do Espírito Santo. Vamos ver agora o versículo 67 desse mesmo capítulo. Diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, e começa o discurso de Zacarias, pai de João Batista. Mais um que também foi cheio do Espírito Santo. Veja o que a Bíblia diz. Atos capítulo 2, vamos abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo número 4. Atos 2, 4, é o texto muito conhecido da palavra de Deus, que diz: todos ficaram como cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Está falando a Bíblia dos apóstolos no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo encheu o lugar onde eles estavam e encheu o coração também de cada um daqueles homens. Então, mostrando a Bíblia que o Espírito Santo, ele enche a vida de pessoas. Ainda mais adiante, Atos capítulo 4, vamos ler o versículo 8. O apóstolo Pedro falando, pregando, veja só, Atos 4, 8, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, e começou a sua pregação. Como é que Pedro estava pregando? Cheio do Espírito Santo. Ainda no capítulo 4 do livro de Atos, versículo 12 e versículo 13, dizem: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Veja, cheio do Espírito Santo, Pedro e João fazem essa declaração do versículo 12. Uma declaração contundente, dizendo: não há salvação em nenhum outro. A ousadia com que eles falaram isso, aqueles religiosos da época, que se apegavam a crendices, que se apegavam a superstições, que se apegavam à prática religiosa, achando que com isso seriam salvos. E eles, cheios do Espírito Santo, dizem: não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus. Ou seja, jogue fora tudo isso que você crê, tudo isso que você faz, porque nada disso adianta se não for Jesus. E como é que eles tiveram coragem de dizer isso? Somente pelo poder do Espírito Santo. Foram presos por causa disso. Foram ameaçados por causa disso. Mas estavam cheios do Espírito Santo. É o que diz o texto bíblico. E veja, a igreja. A igreja também pode ser cheia do Espírito Santo. Eles são presos e a igreja está orando por eles, não é? Veja o que diz a Bíblia, Atos capítulo 4, versículo 31. Atos 4, 31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram como? Cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ao estarem cheios do Espírito Santo, uma intrepidez maior, uma coragem, uma ousadia maior lhes foi dada para fazer o que sempre fizeram e o que sempre tiveram que fazer: pregar o Evangelho. Veja, todo crente tem o Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. A todo crente foi dado a ordem: sejam minhas testemunhas. A todo crente foi dado a ordem: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. E nós podemos fazer isso porque somos crentes, porque temos o Espírito Santo. Mas quando somos cheios do Espírito Santo, aí temos mais coragem para fazer isso. Aí temos mais poder para fazer isso. Temos mais ousadia para fazer isso. Mais intrepidez, até com risco da própria vida, para fazer isso. Porque somos cheios do Espírito Santo. Então, é possível ser cheio do Espírito Santo. Veja um outro exemplo também interessante no livro de Atos. Atos capítulo 7. Veja, cheio do Espírito Santo até a hora da morte. Atos 7, versículo 55. A Bíblia está falando de Estevão,
um dos primeiros diáconos da igreja. E diz a palavra de Deus assim, Atos 7:55. Mas Estevão, como estava ele? Cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu o quê? A glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Você conhece o contexto dessa passagem? Você sabe o que aconteceu antes disso aqui? Você sabe em que momento Estevão disse isto aqui? O momento em que Estevão falou isso aqui é o momento em que ele está sendo apedrejado até a morte. Ele está sendo apedrejado até a morte por pessoas que estavam revoltadas contra não o que ele fazia, mas contra o que ele dizia. Como ele estava cheio do Espírito Santo, ele dizia coisas que as pessoas não gostavam de ouvir. E por causa das coisas que ele dizia, ele foi preso. E além de preso, ele foi condenado à morte por apedrejamento. E sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo, até no momento em que as pedras batiam no seu corpo. E cheio do Espírito Santo, ele olha para o céu e vê Jesus. E ele vê a glória de Deus. Mesmo sendo apedrejado e estando à beira da morte, ele está ainda cheio do Espírito Santo. Veja outro exemplo no livro de Atos, capítulo 11, versículo 24. Atos, capítulo 11, verso 24, dá testemunho de um homem chamado Barnabé. E diz assim, porque era homem bom, e o que mais que ele era? Cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé, porque era um homem bom, cheio de fé e cheio do Espírito Santo, foi um instrumento de Deus para evangelizar, para pregar o evangelho a muita gente, e a Bíblia diz que por causa disso, muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente foi alcançada pela pregação de Barnabé, porque ao pregar ele estava cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e é isto que o tornava um homem bom, como diz a palavra de Deus aqui no texto que nós acabamos de ler. Um outro exemplo ainda no livro de Atos, em que o Espírito Santo estava sempre operando poderosamente, está em Atos capítulo 13, do versículo 9 ao versículo 11. Diz assim, todavia Saulo, também chamado Paulo, o que ele estava? Cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa, escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Veja só o que aconteceu, amados. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, sendo perturbado por um homem maligno, por um homem mágico, maligno que se opunha ao ministério, cheio da autoridade, da intrepidez de Deus, ele volta-se para aquele homem e diz, por tua maldade, você vai ficar cego. E por algum tempo aquele homem ficou cego, pelo poder do Espírito Santo que estava agindo em Paulo, operando na vida dele e através da vida dele. E o maior exemplo que nós temos está em Lucas, capítulo número 4, de alguém que também, cheio do Espírito Santo, realizou coisas maravilhosas. Lucas, capítulo número 4, versículo 1. Esse capítulo descreve a tentação de Jesus no deserto. Mas o versículo 1 diz assim, Jesus, como estava ele? Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus também foi cheio do Espírito Santo. Ele era Deus e ele era homem ao mesmo tempo. Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mas como carne, como homem, o tempo todo experimentando a plenitude do Espírito Santo. E nesta plenitude foi conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto
com o propósito de ser tentado por Satanás. E resistiu às tentações por causa do Espírito Santo, que nele tinha a plenitude. Ser cheio do Espírito também, além de nos dar intrepidez, também nos traz resistência para resistirmos às tentações. Veja, amados, como é importante olharmos para a Bíblia e entendermos o que ela fala a respeito dessas coisas. Voltamos ao versículo 18 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, em que ele diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Para quem ele deu essa ordem, amados? Para nós, igreja do Senhor. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Isso não é uma alternativa, isso não é uma opção. Talvez você diga: eu sou salvo, eu tenho o Espírito Santo, está bom do jeito que está. Realmente está muito bom. Só que você pode fazer mais, amém? Só que você pode ser mais usado, só que você pode ser mais intrépido, você pode ser mais resistente às tentações, você pode ser mais usado com poder por Deus para alcançar outras pessoas. Você quer ou não quer ser um instrumento nas mãos do Senhor? Então você precisa obedecer essa ordem que te foi dada: enchei-vos do Espírito. E como já disse aqui que quem enche é Deus, o que você tem que fazer? Tem que parar de bloquear, tem que parar de resistir, tem que parar de fechar a mente e o coração, porque a obra de Deus só se faz através do Espírito Santo. Leia comigo Zacarias, capítulo 4, versículo 6. No livro do profeta Zacarias, lá no final do Antigo Testamento, no capítulo número 4, no versículo número 6, está escrito assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel estava para reconstruir a destruição de Jerusalém, o templo, toda a restauração junto com Esdras, do povo de Deus, da liderança do Senhor sobre aquele povo. Mas Deus diz a este homem, através do profeta: não é por força, nem é por violência que se faz a minha vontade, é pelo Espírito Santo, é pelo poder do Espírito Santo que nós fazemos a obra de Deus. A obra de Deus não se faz à força, a obra de Deus só se faz no poder do Espírito Santo. E só nesse poder nós podemos fazer o que Deus deseja que a gente faça. Quando Jesus, ele subiu aos céus e disse aos seus discípulos que eles esperassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Você já pensou bem por que ele disse isso? Veja, todos os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo. Por quê? Você lembra do episódio? Estavam eles reunidos no cenáculo quando Jesus entrou já ressurreto no meio deles, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Naquele momento houve a conversão de todos aqueles discípulos. E agora, depois de ter soprado sobre eles o Espírito, Jesus diz a eles: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E em capítulo 1, versículo 8 do livro de Atos, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Todos eles já tinham o Espírito Santo, eram crentes. Todos eles já tinham recebido, soprado pelo próprio Jesus. Mas mesmo assim ele diz: esperem, só façam a obra, só sejam minhas testemunhas, depois de serem cheios do Espírito Santo e recebam do alto este poder. Veja, quem enche é Deus. Não é uma reunião de oração que enche a gente do Espírito Santo. Não é uma rodinha de fogo, não é um sapatinho de fogo. Não são os pulinhos que enchem a gente do Espírito Santo. Quem enche a gente do Espírito Santo é o Deus que manda do alto o poder. Como toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto.
E é do alto que desce o Espírito Santo. Mas eu preciso receber para ser testemunha eficaz de Jesus, diz a palavra do Senhor. E cheio do Espírito Santo, eu terei mais poder para pregar, para testemunhar, para resistir ao mal, para que em minha vida se opere o fruto do Espírito Santo. Como falamos há mensagens atrás, a carne milita contra o Espírito. No Espírito já houve a conversão. Somos um Espírito com Deus, foi dito nas últimas mensagens. Tudo isso. Mas agora, se eu for cheio do Espírito Santo, quem é que vai vencer a luta da carne contra o Espírito, irmão? É o Espírito. E a alma será dominada. As emoções, os sentimentos negativos, né? Tudo aquilo que vem permeando a nossa alma, que está no meio dessa briga da carne contra o Espírito, será certamente suplantado pelo poder do Espírito Santo que encherá o nosso espírito. Hoje, ele já está no nosso espírito, já somos um com ele. Mas cheios do Espírito Santo, mais poder, mais força para resistir, mais força para impedir as obras da carne na nossa vida, mais força para a santificação, para a transformação, queridos, para testemunhar de Jesus. E o fruto do Espírito Santo se manifestará. Veja, um fruto, mas várias manifestações diferentes. Mas o fruto é o mesmo. E isso acontecerá pela presença e ação do Espírito Santo enchendo a nossa vida, não apenas estando presente. Se ele está apenas presente, o trabalho é mais árduo, não é? É mais difícil, porque a carne, com toda a sua força, tem investido contra o nosso espírito. Mas cheios da plenitude do Espírito Santo, o fruto vai brotar com mais facilidade. Veja comigo Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23, onde a Bíblia fala do fruto que será apresentado através do Espírito Santo em plenitude na nossa vida. Gálatas 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Veja, cheio do Espírito, o fruto é produzido. E automaticamente a carne é crucificada. A carne contra o Espírito. Mas cheio do Espírito, o fruto é dado. Quem ganha a briga? O Espírito. Quando ele ganha, ele acorrenta a carne. Coloca a carne no seu devido lugar, aprisionada, porque a sua carne está condenada à morte. Sabia disso? Eu disse isso nas outras mensagens. Sua carne não se salvará, sua carne não irá para o céu, ela voltará para a terra e para o pó. Então ela precisa ser colocada no seu lugar, e o lugar dela é acorrentada, bonitinha, porque ela gosta de pecar, e se você der mole para ela, ela peca. Entendeu isso? Mas para acorrentá-la, para crucificá-la, o fruto tem que se manifestar. E o fruto se manifesta com mais facilidade quando você obedece à ordem de Deus e se enche do Espírito Santo. Tudo se torna mais fácil, irmãos. A gente vê, às vezes, na igreja, pessoas lutando contra pecados há tanto tempo. É muito comum a gente ver nas igrejas isso acontecer. Pessoas que estão há anos na igreja, mas ainda estão fumando, ainda estão bebendo, ainda estão fazendo um monte de coisa errada. E dizem: eu não consigo me libertar disso, eu não consigo me libertar daquilo, eu não consigo deixar esse hábito, não consigo deixar esse vício, e fica aquela luta, e ora, vem para jejum, vem para oração, e faz, recebe palavra, recebe unção, pastor bota a mão na cabeça, mas o diabo não sai, não tem jeito, porque o diabo é a carne, irmão, é a carne da pessoa que quer e vai pecar, não tem como. Tem oração forte que dê jeito nisso, o jeito fácil que a gente quer, né? Uma oração forte que me livre de tudo. A luta é tua. A carne milita contra o espírito. E é o seu espírito e a sua carne. Não é o meu espírito que vai vencer a sua carne. Pessoas vendo a unção que está sobre o pastor vai vencer a minha carne. É o espírito dele. Quer dizer, tu joga tudo para cima de mim, né? Brincadeira isso, né? Além de vencer a minha própria carne, ainda tem que vencer a tua. Tu acha que eu sou o quê? Super-homem?
Pensa bem com isso. Não é assim, irmãos? É sua luta. A carne é sua. O Espírito é seu. E é você que tem que ser cheio do Espírito. Eu não posso ser cheio por você. Eu mal posso ser por mim mesmo, queridos. Sabe você as lutas que eu passo também. Sabe você. Então, você tem que ser cheio do Espírito. Por você. Para que a tua carne seja crucificada. Para que ela seja colocada no seu devido lugar. E não há outra opção. Por isso Paulo é sucinto ao dizer: não se embriague com vinho, na dissolução, mas encha-se do Espírito. Permita que Deus encha você. Abra o seu coração. E é preciso entender o que não é ser cheio do Espírito, para que a gente consiga entender o que é ser cheio. Às vezes é importante discernir o que é errado, para que eu comece a entender o que é verdadeiro. E aí, nessa época de tanta confusão no meio da igreja de Jesus, há muita gente confundindo o que é Espírito Santo com o que é baderna. Há muita gente confundindo o que é dom do Espírito Santo com o que é palhaçada. E palhaçada está na moda hoje. Porque diz o ditado antigo que o povo gosta de pão e circo. E todo circo tem palhaço, né, irmão? Então, palhaçada é uma coisa que faz muito sucesso. Então, é importante entender o que não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é ficar emocionado. Ah, fiquei emocionado. O culto hoje me deu um arrepio. Olha, sabe aquele arrepio que vem até aqui assim, né? Você chega, né? Fica meio de lado. Ah, isso é o Espírito Santo. Ah, eu cheguei até a suar. Isso é o Espírito Santo. Fiquei emocionado, eu chorei copiosamente. Não, isso é você que está meio descontrolado. Você está precisando tomar um gardenalzinho, tomar um negócio, não? Diazepam, não é isso. Não é emocionalismo agora, é o Espírito Santo. Eu fiquei emocionado, estou cheio de Espírito. Imagina, chorão então está cheio, né? Está cheio de Espírito Santo, porque basta chorar que não é isso. Não. Fazer barulho também não é estar cheio de Espírito Santo. Estou cheio de Espírito Santo, vai sair rodando. Também não é. Não é, irmãos? Não é fazer barulho, porque tambor também faz barulho, mas porque é vazio. Se o tambor estiver cheio, não faz barulho, né? Não faz. Mas tambor vazio faz barulho. Então é preciso entender o que não é o Espírito Santo. Não é religiosidade, não é ficar cumprindo rituaizinhos, se achar melhor do que os outros, né? Ser legalista, né? Ser cheio de regras, de costumes. Não é nada disso. Eu sou cheio de Espírito Santo, então eu tenho que, né? Meu cabelo é por aqui, não raspo meu sovaco, aquelas coisas, né? Também não é isso. Não é isso que é ser cheio do Espírito Santo. Não é também somente falar em línguas, fazer milagres, fazer cura, dizer profecia. Porque isso aí o diabo também faz. Tem muito diabo profetizando nas igrejas aí, dizendo palavras que não foi o Senhor que falou, errando as profecias. E quando erra, já não é de Deus, já é a prova evidente que não foi Deus que falou. E se não foi Deus que falou, quem falou foi o diabo. Não tem como, não foi a própria pessoa, foi o diabo que usou a pessoa. Entende? Então também línguas, o diabo sabe imitar. Ou não é? Aliás, qualquer pessoa sabe. Se você ficar olhando a pessoa falando em língua, ficar guardando direitinho, daqui a pouco você consegue falar igualzinho a ela. É só praticar, né? É só você treinar um pouquinho e rapidinho começa a falar igualzinho aquela pessoa ali. Então, nada disso também é ser cheio do Espírito Santo. São coisas exteriores que são bonitas, que a gente fica feliz, que dá umas gargalhadas, que um ambiente dá uns arrepios na gente, mas que nem sempre se traduzem em poder, ousadia, intrepidez, mudança, conversão de vida, poder contra a nossa própria carne, né? O camarada está na igreja falando um monte de palavra em língua e um monte de palavrão na rua, já viu isso? Né? Na igreja, parari, parará, pequeque, e lá da fora, isso aqui vai para isso, vai para aquilo, tá? E agora? Tudo é língua, tudo é esquisita, né? Língua, não é estranha, é língua esquisita. A pessoa fala em línguas esquisitas, né? Tem gente que fala em línguas esquisitas. Também não é nada disso. Ser cheio do Espírito Santo não é um movimento de homens. Da gente dizer assim, não, olha, na quarta-feira que vem o Espírito Santo vai baixar. Venha porque eu, pastor Paulo, pastor Alexandre, vamos fazer uma oração aqui que você vai... Se não baixar o Espírito Santo, nós baixamos você na bolacha. É assim.
Entendeu? São os homens que determinam isso. A terça do Espírito Santo, a quarta do Espírito Santo. Já viu essas coisas assim? Não funciona. O Espírito, a Bíblia diz, é livre. Você ouve a sua voz, não sabe para onde ele vai nem de onde ele veio. Ele é livre para fazer o que ele quiser. Não está sujeito aos regimentos da igreja, não está sujeito ao nosso calendário, na terça do Espírito Santo. Na quarta ele não pode baixar, ele só baixa na terça. Esse espírito é meio esquisito, esse espírito aí, né? Que baixa em dia marcado, né, irmãos? Então, não é um movimento de homens. É bem verdade que a Bíblia mostra a experiência de que no início muitos criam e não recebiam o Espírito Santo, e os apóstolos impunham as mãos para que a pessoa então recebesse o Espírito Santo. Isso era bom e usável naquele momento, mas não havia em nenhum deles essa pré-intenção, né, de fazer e condicionar que as coisas só funcionassem desse jeito. Porque outros falaram em língua sem nenhum apóstolo por perto. Outros tiveram experiência de ser cheio sem ter nenhum apóstolo do lado. Então, não é uma regra isso. Mas nós gostamos dessas regrinhas. Nós gostamos de enquadrar as coisas e qualificar as coisas e esquecemos para que as coisas foram feitas. Não é? Aí eu digo assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Pastor, olha, desde que eu me converti, eu estou buscando ser batizado. Mas mesmo, irmão, por quê? Porque eu acho tão bonito falar em língua. Eu falo em língua, as pessoas ficam olhando para mim e falam assim, esse cara é fogo, esse cara é... Né? Esse cara aí é bom. Está tudo errado, gente. Isso é errado, isso é carne. Isso é carne querendo se exaltar. Isso é carne querendo ser vista pelos outros. Quando você quer ser muito espiritual, na verdade você está sendo muito carnal. Porque você está querendo que os outros te vejam assim. Isso aí é um narcisismo escondido dentro de você. E isso é carne. Eu quero ser mais espiritual, por quê? Porque você quer que as pessoas te vejam assim. Não pelo efeito que você fará sendo mais espiritual. Não pelo benefício que você trará ao reino, sendo mais espiritual. Você quer a fama que isso pode te dar. Não é? A gente quer viver de fama, não de verdade. Quem é verdadeiro não precisa de fama. Concorda? Não preciso ser conhecido por ninguém. Eu preciso que Deus me conheça. Entendi? Mas se eu fosse conhecido, as coisas eram mais fáceis. Aí as portas se abrem, né? As coisas se tornam mais fáceis. Todo artista que quer ser conhecido. Né? E faz de tudo para ser conhecido. Você não sabe o que rola nos bastidores do mundo artístico, do que se paga de propina para ser convidado para a festa, para ir no rádio, para ir na televisão, porque tem que ser conhecido. É a mesma atração que sente aquele que quer ser batizado com o Espírito Santo para ser notado na igreja, para ser dito como espiritual. É assim que começam essas profecias malucas aí. Esses profetas sem vergonha que estão na igreja hoje. Por quê? Porque querem ser conhecidos. Olha lá, vem a profetisa. Olha, a gente já fica até de lado. Vai passar a profetisa ali. Tu já fica, né, preparado. Por quê? Por causa da fama que isso dá. Então, nada disso, irmãos, é ser cheio do Espírito Santo. Nada disso cumpre o propósito. Quem enche? Você já aprendeu. Quem enche? Deus. E para que enche? Intrepidez, ousadia, coragem, pregação, conversão e mortificar a tua própria carne. A te ajudar na luta contra a carne. Para isto. Aí eu parafraseio a Bíblia, o que disto passar vem do maligno, irmão. O que passar disso vem do diabo. Porque o propósito do Espírito Santo de você ser cheio dele é este. Não há outro propósito. Os dons que Deus distribui à igreja através do Espírito Santo têm o propósito da edificação do próprio corpo. E não para que alguém se torne conhecido ou visto como poderoso. Nós vivemos hoje a época do culto à personalidade, ao apóstolo, a bispa, a episcopisa, o palhaço da vez, sei lá quem é o cara. Mas tem que ser visto. Aí o cara passa, nego beija o pé dele, beija o anel. Pensa bem nisso, amados. É o culto da personalidade. A gente precisa de um artista. E diz o Milton Nascimento que todo artista tem que ir aonde o povo está. Né? E o povo está aí, com cara de bobo, cultuando artistas ao invés de cultuar Deus. Ao invés de ser cheio do Espírito Santo, celebrando o outro que é cheio, ou acha que é cheio. Né? Ao invés de buscar para a sua própria vida, querendo que o outro haja em você com uma oração, com uma imposição de mãos, querendo que o outro mude alguma coisa em você, ao invés de você realmente diante de Deus mudar. Nós somos livres.
Porque Deus nos fez livres. Deus nos dá poder sem intermediário. Para você receber o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, você não precisa da oração de ninguém, de nenhum pastor. Você não precisa de nenhum momento especial, de nenhuma terça do Espírito Santo. Você não precisa nada disso. Você precisa entender isso. Você precisa ser cheio, porque Deus mandou você ser cheio. Você precisa quebrar os bloqueios da sua mente, porque como tem muita palhaçada, aí alguns se bloqueiam. Tem muita palhaçada, alguns irmãos tradicionais ficam querendo inventar teologia para dizer que o Espírito Santo não batiza mais hoje. Para dizer que hoje não tem mais dons de línguas. Por quê? Tem tanta palhaçada que a gente quer se proteger, né? Então, para se proteger, a gente inventa uma coisa, a gente tira uma interpretação que não existe, né? De não, é uma experiência só. Não é, claramente são duas. São duas, é claro. Jesus sopra o Espírito Santo, ele recebe, depois vem o batismo. São duas, não tem jeito, não tem como teologicamente querer explicar isso só porque tem um monte de palhaço, pentecostal palhaço, né? Dizendo que não é assim. Então a gente não precisa nada disso. A gente só precisa obedecer. E para isso, tirar as barreiras mentais que se acumulam. Não, será que isso é de Deus? Será que não é? Será que é? Porque não é para você. Você será cheio para Deus. Entende? Quando estiver falando em línguas, esse momento é para você. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo, não aos outros. Se eu começar a pregar em línguas aqui, não adianta nada para você. Você vai até dormir na minha pregação, né? Quando eu prego em português, bem claro, você ainda dorme, imagina em língua. Pensa bem. Não é? Imagina só. Então, meu amado, é para edificação de si mesmo, o dom. Mas no ser cheio, é para edificação do corpo, da sua vida, que precisa melhorar, que precisa consertar tanta coisa, na carne que você precisa vencer, na tua luta diária contra a tentação. Por isso ele diz, encha-se do Espírito e não de vinho. Vinho não vai trazer benefício, mas o Espírito sim, vai mudar a sua vida por completo. Então, para ser cheio, o que você precisa fazer? Abrir o coração. Abra a tua boca e te encherei. Você leu comigo o Salmo 81? Tire as barreiras mentais do coração. Creia e obedeça a palavra de Deus. É a ordem do Senhor. Vamos a Efésios agora, de novo, o capítulo 5, mas um pouquinho antes. Aliás, um pouquinho depois. Nós lemos Efésios 5, 18, não é? Agora, olha como continua o texto. Depois do versículo 18, enchei-vos do Espírito, a partir do versículo 19 ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja, tudo isso é consequência do ser cheio. Ele termina o verso 18 dizendo, enchei-vos do Espírito. E aí, vírgula, e começa o versículo 19 trazendo consequências. Falando entre vocês com salmos, entoando, louvando de coração, com hinos, cânticos espirituais, dando graças a Deus por tudo, e também se sujeitando um ao outro, tendo comunhão. Irmãos, igreja que é cheia do Espírito Santo, é a igreja que é cheia de comunhão. É como eu disse, língua esquisita, fala em língua na igreja, palavrão no mundo, né? Fala em língua no culto, briga na cantina, vai para o inferno. Pelo amor de Deus. Então não adianta isso. O Espírito Santo, a plenitude dele, promoverá uma comunhão entre nós. Promoverá um suportar mútuo, um entendimento das nossas fraquezas e pecados uns aos outros, se fortalecendo mutuamente em amor. Então isso será produzido em nós, mas nós estamos na época da palhaçada. E como tem palhaçada, para quem gosta de palhaço, meu irmão, como tem palhaçada, vai ver show gospel, só tem palhaçada, queridos. E tudo em nome do Espírito, né? Em nome do Espírito, palhaçada gospel. Em nome do Espírito fazemos tudo. Por que estamos assim? Porque as pessoas gostam disso. Porque isso alimenta um ciclo. Você me dá o que eu quero, eu te dou o que você quer. E isso alimenta, e um alimenta o outro.
Atos capítulo 5, versículo 32. Atos capítulo 5, verso 32, diz a palavra do Senhor: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Outorgar quer dizer dar. Algo outorgado é algo dado. E Deus outorgou a quem lhe obedece. Quer ser cheio? Obedeça a ordem. A ordem foi: enchei-vos. Agora apenas obedeça. E uma última dica eu quero deixar. Abra a Bíblia em Lucas, capítulo 11, versículo 13. Jesus resume isso aqui com muita simplicidade. Lucas 11, 13. Ora, se vós que sois maus, Deus está chamando a gente de maus. Por quê? Porque nós somos maus mesmo. Não tem ninguém bom. Só um é bom: Deus. Vós que sois maus, apesar de serem maus, sabem dar bons presentes aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial, que é bom, dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então o que você precisa fazer? Obedecer e pedir. Pedir a quem? Ao pastor? Não me peça isso, por favor. Peça a Deus. Peça a Deus: Deus, eu quero obedecer. Eu quero quebrar as barreiras mentais e eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero quebrar as barreiras da minha mente, do meu coração, e eu quero que o Senhor me encha do Espírito Santo. Mas eu não quero ser notado, nem reconhecido, nem visto como alguém importante. Eu quero apenas vencer a minha carne e eu quero apenas pregar o Evangelho para levar pessoas para Jesus. É só o que eu quero: vencer a luta da minha carne e ser usado pelo Senhor para pregar o Evangelho e levar pessoas para Jesus. Não tem outra fórmula, não tem outro segredo, não existe mágica. É só isso que o Senhor quer dizer a cada um de nós essa manhã. Amém? Vamos louvar ao Senhor essa manhã. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Enquanto louvamos, ore ao Senhor agora. Peça ao Senhor para tirar as barreiras do teu coração, para que você seja cheio. Eu quero ser uma bênção na tua obra. Eu quero ter ousadia e intrepidez para pregar a tua palavra, agradado ou não às pessoas. Pai, eu quero ser bênção nas tuas mãos. Fala para Deus: Senhor, enche-me
do Espírito Santo. Faz a tua oração, abra a tua boca e Ele encherá. Diz a Bíblia, abra a tua boca para que o Senhor possa te encher e que o Senhor te abençoe essa manhã e que você tenha essa plenitude para mudar e transformar a tua vida e a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, vamos louvar mais uma vez. Eu navegarei. Seja cheio, é a ordem do Senhor para você. Abra e Ele enche. Tire o bloqueio, tire a barreira e o Senhor enche. É assim que funciona. Amém? Cada dia, busque, peça, obedeça. Dará àqueles que lhe obedecem. Dará àqueles que lhe pedirem. Nós vimos aqui na palavra de Deus. Peça, porque o nosso Deus sabe dar coisas boas. Mas Ele dá a quem pede. Pede e você receberá.